Olá, está começando a edição especial do Boletim Câmara, trazendo os destaques do ano. Nós selecionamos para você as 25 notícias que foram destaque em 2025. Então, vamos juntos nessa retrospectiva. Nós começamos em janeiro com um especial de leis sancionadas. Creches e escolas de Taubaté, municipais e particulares, são obrigadas a instalar câmeras e sistemas de alarme. As informações são da estagiária Mariana Valente. A Lei 5.960, da autoria da vereadora Vivida Rádio, tornou obrigatória a instalação de câmeras de monitoramento, sistemas de alarme e dispositivo remoto de segurança em todas as escolas e creches municipais e particulares. A instalação desses dispositivos considera a proporção entre o número de alunos e funcionários e o tamanho da escola, respeitando as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas, a ABNT. O equipamento deve ter recurso de gravação com capacidade de armazenamento por 2 meses. A lei entrou em vigência no dia 26 de junho, mas parte do texto foi vetado pelo ex-prefeito José Saldi. Em seguida, o veto foi derrubado pela Câmara. Ainda, de acordo com a lei, as imagens captadas serão armazenadas e protegidas, e o acesso é permitido apenas para pessoas previamente autorizadas pela direção da escola. A legislação municipal está disponível no portal da Câmara de Taubaté na internet. De volta ao estúdio. O sistema de proteção de perímetro exigido pela lei deve conter sensores de movimento e alarmes sonoros. É proibida a instalação de cercas que possam colocar as crianças em risco. O setor cinematográfico brasileiro celebrou o recorde de mais de 3.500 salas de cinema em funcionamento. A repórter Tânia Vinhas traz os dados divulgados pela agência Gov. Após enfrentar uma das maiores crises de sua história, o setor cinematográfico brasileiro celebrou um marco histórico. O recorde de 3.509 salas de cinema em funcionamento no país. Essa informação foi divulgada pela Ancine, que apontou que esse número supera as 3.478 salas registradas em 2019, que era o recorde até então. Considerando que a pandemia de Covid-19 fechou quase metade das salas de cinema em 2020, o crescimento foi muito significativo. Segundo o Ministério da Cultura, o setor iniciou a recuperação com o apoio de linhas de crédito do Fundo Setorial do Audiovisual, que impulsionou a abertura de novas salas em municípios do interior e periferias urbanas. A ideia é descentralizar o acesso ao audiovisual e incentivar a inclusão cultural, além de oferecer soluções de acessibilidade. Para Joelma Gonzaga, secretária de Audiovisual, o cinema gera encontros, emprego, renda e conhecimento, principalmente com a arte produzida aqui. Além disso, o público brasileiro demonstrou mais interesse pelo cinema nacional, já que no ano passado o número de espectadores de produções brasileiras dobrou em relação ao ano anterior. Segundo os dados da Ancine, mais de 121 milhões de pessoas frequentaram as salas de cinema em 2024. E o grande destaque das bilheterias, é claro, foi o filme Ainda Estou Aqui, estrelado por Fernanda Torres, totalmente premiada no Globo de Ouro e com grandes esperanças para o Oscar. Volto com vocês aí no estúdio. A nota do Ministério da Cultura reforça que, com o fortalecimento do audiovisual nacional, o Brasil reafirma o seu compromisso com a cultura como um direito de todos, celebrando histórias que conectam o país de norte a sul e projetam suas vozes para o mundo. Ainda em 2025, a produção brasileira Ainda Estou Aqui levou o prêmio de melhor filme internacional no Oscar 2025. E ainda em janeiro, nós entrevistamos Luiz Henrique Batista Ribeiro, que é gestor da Defesa Civil, para falar sobre as ações da Operação Verão, que tem como objetivo minimizar danos causados pelas fortes chuvas. Vamos então conferir um trecho dessa entrevista. Vamos falar um pouquinho agora sobre a Operação Verão. Em que consiste essa operação? Qual é o objetivo principal?
A Operação Verão, ela consiste no quê? Em aplicar efetivamente o gerenciamento de risco, né? A Defesa Civil, ela está pautada em 2 pilares, né? Eu estou falando na questão de operacionalidade, tá? Ela é pautada em 2 pilares, o gerenciamento de risco e o gerenciamento de desastre. O que o gerenciamento de risco faz? O gerenciamento de risco ele executa as ações preventivas e mitigatórias, tá? Então, por exemplo, um fio de rede elétrica, tá bom? Ele se rompe. Nós temos como corrigir esse erro de imediato? Não. Então, nós vamos diminuir o risco, ou seja, nós vamos mitigar através do quê? Através de um isolamento. E fazer o acionamento de quem de direito, ou seja, do corpo técnico, para que possa resolver e sanar aquela situação. Então, as ações preventivas, elas estão aonde? Elas estão nas ações educativas, Defesa Civil na escola, a qual estamos trabalhando, estamos com uma equipe lá trabalhando forte nisso daí, entendeu? Os agentes nossos já estão terminando esse projeto para que entremos nas escolas, se não me falha, no 4º ano. Para quê? Para começar a mudar a chave e gerar uma cultura de defesa civil nas nossas crianças. Para quê? Para que lá no futuro, lá adiante, essas pessoas não construam em área de risco, não se exponham a riscos desnecessários, entendeu? Não deixe seus filhos nadarem em lagos, represas, rios em época de verão, principalmente os nossos rios. Por quê? A montante, ou seja, anterior à nossa cidade, lá em cima, pode estar caindo uma precipitação. E esse volume de água vai chegar, você está entendendo? E vai levar essa criança, vai trazer um problema para a nossa cidade. E uma vida vale muito. Vale muito. Uma vida não tem preço. E é por isso que a gente trabalha. Vamos chegar firme nas ações educativas e tornar realmente, tentar ir junto com a comunidade, com as empresas, né, com os amigos, né, da estrutura, trabalhar em cima disso daí. As medidas da Operação Verão podem minimizar riscos, salvar vidas e reduzir os impactos sociais e econômicos das chuvas de verão no município. Em fevereiro, nós falamos de uma modernização do aeroporto de São José dos Campos, que foi um dos 2 selecionados pela ANAC para a implantação de um vertiporto experimental, que poderá ser o primeiro da América Latina voltado para carros voadores. O repórter Lucas Levin tem mais informações. A escolha do aeroporto de São José foi motivada pela sua localização próxima aos principais polos econômicos de São Paulo e pela infraestrutura já existente. O vertiponto será instalado na área de testes de motores do aeroporto, local já pavimentado e estruturado para esse tipo de operação. O projeto, em parceria com a Vertimob, faz parte do ambiente regulatório experimental da ANAC, que permitirá a avaliação de padrões de segurança, viabilidade operacional e logística das futuras operações comerciais dos eVTOLs. A previsão é de que a infraestrutura esteja pronta para testes iniciais, incluindo simulações operacionais, antes da possível autorização para voos experimentais em 2026. Taubaté será a sede da primeira fábrica de eVTOLs, que são os carros voadores elétricos da empresa Eve Air Mobility, da Embraer. Mulheres vítimas de violência no estado de São Paulo agora podem contar com transporte seguro e gratuito ao acionarem a Polícia Militar. O repórter Lucas Levin traz as informações. O governo do estado de São Paulo deu início a novas ações para reforçar a segurança e proteção das mulheres. Com a parceria firmada entre as Secretarias de Políticas para a Mulher, Segurança Pública e o aplicativo de transporte 99, mulheres vítimas de violência que entrarem em contato com a polícia pelo número 190 terão direito de serem conduzidas gratuitamente a uma delegacia da mulher, ao Instituto Médico Legal para realizar exame de corpo de delito ou ao pronto-socorro. Essa medida visa agilizar o processo de acolhimento, pois as policiais podem monitorar a localização das mulheres em tempo real, garantindo um suporte contínuo até que ela chegue ao local de atendimento.
Essa iniciativa faz parte de um esforço mais amplo do governo de São Paulo para integrar recursos públicos e privados, visando criar para as mulheres uma rede de proteção eficiente e acessível. E para finalizar fevereiro, a repórter Tânia Vinhas falou sobre saúde. Um estudo mostra que a combinação de neuroestimulação e treinamento de equilíbrio pode melhorar o controle motor e a estabilidade de pacientes com Parkinson. Um estudo da Escola de Educação Física e Esporte da Universidade de São Paulo investigou os efeitos da estimulação transcraniana por corrente contínua no cerebelo de pacientes com doença de Parkinson. Você pode ter feito uma associação com a terapia de eletrochoque que aparece nos filmes como algo horrível, mas essa que estou falando, conhecida como ETCC, é uma técnica não invasiva e indolor que utiliza correntes elétricas de baixa potência para estimular o cérebro e melhorar a função motora. A pesquisa envolveu 46 voluntários com idades entre 50 e 80 anos que receberam diferentes intensidades de estimulação. Os resultados indicaram que a ETCC com intensidade de 4 mA foi a mais eficaz, acelerando a recuperação do controle motor se comparada com a intensidade de 2 mA. A líder do projeto, Núbia Ribeiro da Conceição, afirmou que, além da estimulação ter otimizado as conexões intracerebelares, que são responsáveis pela coordenação e estabilidade motora, ela contribuiu para a redução da necessidade de atenção do córtex pré-frontal, ajudando na recuperação da postura automática dos pacientes. Ela também explicou que a ETCC tem potencial de ser uma ferramenta complementar aos tratamentos tradicionais, para oferecer melhorias rápidas e seguras aos pacientes sem causar efeitos adversos significativos. Volto com vocês aí no estúdio. De acordo com as estimativas da OMS de 2019, mais de 8,5 milhões de pessoas no mundo são diagnosticadas com Parkinson, sendo que no Brasil são cerca de 200 mil indivíduos com o problema. Até o momento, não há cura para essa doença, mas alguns tratamentos e medicamentos ajudam a reduzir os sintomas. Então, é claro, esse estudo é muito bem-vindo. Em março de 2025, o aplicativo do Detran São Paulo, que permite a transferência digital de veículos em minutos, completou 1 ano, gerando economia para os cidadãos e para os cofres públicos. O repórter Lucas Levin tem mais informações sobre esse assunto. A transferência digital de veículos, aplicativo para otimizar as transações entre comprador e vendedor, lançado pelo Detran São Paulo, completou 1 ano. Nesse período, foram registradas 46.570 operações e uma economia de 14,3 milhões de reais para os cidadãos e 1 milhão para o Estado, de acordo com números da Prodesp, empresa de tecnologia do governo paulista que assina o desenvolvimento da ferramenta. O cálculo da economia para o cidadão leva em conta desde o custo com deslocamento até a contratação de intermediários, que, segundo o levantamento interno, era feito em 60% dos casos. Considera também o tempo médio gasto em um ponto de atendimento físico e os valores investidos em reconhecimento de firma em cartório. No caso dos cofres públicos, o cálculo contempla os gastos do Estado com infraestrutura, como aluguel de espaço, energia e equipamentos, e de mão de obra, com funcionários que faziam atendimento ou conferiam documentos em papel. A meta do Detran para o 2º ano do DTV é chegar a 70 mil transferências por mês, com uma economia anual de mais de 190 milhões de reais. A transferência digital de veículos é acessada por meio do aplicativo Poupa Tempo, que fica disponível para celulares Android e iOS. Pesquisadores do estado de São Paulo criaram um método mais preciso para identificar transtorno do déficit de atenção e hiperatividade em crianças e adolescentes. A repórter Tânia Vinhas traz as informações que foram divulgadas pela agência SP. Pesquisadores vinculados ao Centro de Pesquisa e Inovação em Saúde Mental, sediado na Faculdade de Medicina da USP, desenvolveram um método inovador para diferenciar biomarcadores neurobiológicos em jovens com transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, o TDAH. Esse estudo representa um importante avanço para aumentar a precisão na identificação de características associadas ao transtorno. O estudo utilizou um modelo baseado em riscos
para refinar análises e aumentar a precisão na identificação de marcadores genéticos, volumetria cerebral e funções executivas associadas ao transtorno. A análise envolveu dados de 2.511 jovens de 6 a 14 anos. O modelo multivariado incorporou fatores clínicos e sociodemográficos, permitindo separar indivíduos sem o transtorno em grupos de alto e baixo risco. Essa abordagem revelou diferenças mais acentuadas entre os grupos, com resultados mais expressivos em biomarcadores-chave, como os scores poligênicos, que quantificam a predisposição genética. Igor Duarte, autor principal do estudo, explica que essa abordagem ajuda a superar as limitações dos métodos tradicionais, que simplesmente classificam se a pessoa tem ou não tem o transtorno. Em vez disso, considera diferentes níveis e variações da condição. Ele ainda acrescenta que esse método demonstra potencial para ser aplicado a outros transtornos mentais, avançando na compreensão e manejo clínico de condições como o TDAH. Volto com vocês aí no estúdio. Esse estudo científico também evidenciou a ausência de diferenças neurobiológicas marcantes entre os indivíduos de alto risco e aqueles já diagnosticados, sugerindo, portanto, a influência de fatores ambientais e de resiliência para o transtorno. Em maio, nós conversamos com Alexandre Braga, que é agente de trânsito. Isso porque é o mês dedicado para discutir a segurança viária. Vamos então conferir um trechinho desse bate-papo. A Prefeitura de Taubaté ela tem intensificado as ações de educação e de melhorias viárias, né? A Secretaria de Mobilidade tem melhorado a parte de implantação de novas travessias com faixas de pedestre, tem iluminado alguns trechos com pouca luminosidade em alguns trechos das vias públicas, né? Tem trabalhado em conjunto com outras secretarias da Prefeitura e, assim, nós estamos apontando aonde tem ocorrido alguns tipos de risco de atropelamentos, mas a Prefeitura tem trabalhado nessa melhoria. Mas é bom passar essa informação que a responsabilidade também é do pedestre, é dos condutores, né? Então, algumas situações o pedestre ele passou ou atravessou em locais inapropriados e aonde acabou acontecendo algum sinistro nas vias públicas. O Observatório Nacional de Segurança Viária definiu para esse ano o tema Mobilidade Urbana, Responsabilidade Humana, que vem bem de encontro ao que a gente está falando agora, né? Qual é o papel de todos nós quando o assunto é segurança viária, ainda que não sejamos os motoristas? O Código de Trânsito Brasileiro, ele engloba todos que fazem parte da via pública, tanto pedestre e condutores e todas as pessoas que utilizam os espaços públicos, né? Então, o foco do observatório foi trazer a responsabilidade para a sociedade civil no geral, não somente dos órgãos públicos, mas todas as pessoas, tanto de empresas, ONGs e a sociedade civil no geral, para nós tentarmos reverter esses dados alarmantes, onde o trânsito no Brasil ainda continua matando muito. Se você pegar a nível nacional, é em média de praticamente 43 mil pessoas que morrem no trânsito por ano no Brasil. E esses dados você vem apontando desde lá de 2011 até mesmo até 2001, onde começou aí a década de segurança, um acordo com o Brasil e as Nações Unidas para reduzir em 50% os óbitos no trânsito, né, no Brasil todo, né? Infelizmente, nós não estamos conseguindo atingir, não estou falando só de Taubaté, mas estou falando a nível Brasil, nós não estamos conseguindo atingir essa redução de 50%. Até porque os motociclistas, em média, vou pegar Taubaté, 70% dos óbitos ainda é afetado diretamente ao motociclista, atingindo também pedestres e ciclistas. O Maio Amarelo é um movimento internacional de conscientização sobre segurança no trânsito, criado pela ONU, para alertar sobre o alto número de mortos e feridos usando a cor amarela como um sinal de atenção e advertência.
Quase 115 milhões de brasileiros moram em ruas que têm ao menos uma árvore. Essa é uma das conclusões da pesquisa Características Urbanísticas do Entorno dos Domicílios, do IBGE. A repórter Tânia Vinhas traz as informações da Agência Brasil. Pois é, Ana, esse número publicado pelo IBGE corresponde a 66% da população pesquisada, o que significa que a cada 3 brasileiros, 2 moram em ruas arborizadas. Dessas pessoas, 32,1% reside em endereços com 5 árvores ou mais, 13,5% em vias com 3 ou 4 árvores e 20,4% em locais com 2 árvores. O IBGE considerou apenas a arborização em áreas públicas. Ele excluiu da contagem as árvores que estão nos quintais das pessoas, por exemplo. Somando tudo, Mato Grosso do Sul ficou no topo dessa lista, sendo o único estado com percentual acima de 90% de ruas arborizadas, enquanto menor marca ficou com Sergipe, com apenas 38,6%. Já o nosso estado de São Paulo pode não ter a melhor média geral, mas tem as cidades mais verdes do Brasil. Na lista das 15 concentrações urbanas com mais de 100 mil habitantes, há 12 cidades paulistas. O município de Birigui lidera o ranking, enquanto Sertãozinho ficou em segundo lugar e São José do Rio Preto em terceiro. Na 8ª posição está Araçatuba, seguida por Ourinhos, Jaú, Araraquara e Marília. A presença de vegetação no coração das cidades melhora a qualidade do ar e impede a formação de ilhas de calor, o que ajuda a preservar a biodiversidade e equilibrar o ecossistema local. Para o secretário Roberto de Lucena, da Secretaria de Turismo e Viagens de São Paulo, isso também significa mais qualidade de vida para quem mora e para quem visita essas cidades, além de revelar uma estratégia de crescimento sustentável com ganhos de hospitalidade para toda a cadeia do turismo. Hoje, o turismo de lazer é responsável por quase metade das viagens realizadas por turistas que visitam o nosso estado. Então, todo mundo sai ganhando. Além da arborização, a pesquisa do IBGE coletou dados sobre capacidade de circulação de vias, presença de pavimentação, calçadas, bueiros, iluminação pública, pontos de ônibus, rampa para cadeirantes e sinalização para bicicletas. O site do Detran São Paulo agora está vinculado à plataforma gov.br, tornando 58 serviços e informações mais acessíveis. O repórter Lucas Levin tem mais informações sobre esse assunto. O usuário que acessar o site do Detran São Paulo encontrará um ambiente totalmente novo, com design limpo e intuitivo para tornar mais acessíveis os serviços prestados ao cidadão, além de dados de interesse público, notícias, normas e caminhos para a participação popular. Tanto no site como no aplicativo, a navegação em ambientes com informações privadas, como detalhes do veículo, multa a pagar ou já quitadas e pontos na CNH, será feito por uma conta gov.br, o que assegura a proteção dos dados. Os usuários precisarão se autenticar através da plataforma usando o CPF e senha de uma conta nível prata ou ouro. Outra novidade é a hiperautomação dos recursos, integrando diferentes plataformas de dados e inteligência artificial para solucionar rapidamente a demanda do cidadão. A lista inicia com 3 serviços mais procurados pelos usuários: o licenciamento de veículos, que expede na hora o certificado para circulação de moto ou automóvel, antes aguardado por dias; a consulta à certidão de débitos e restrições de qualquer veículo registrado no estado de São Paulo, informações que todo comprador de carro usado deseja ter, e a transferência digital de veículos, que transfere a propriedade em poucos minutos. À medida que outros serviços ganharem a versão digital, eles também entram para o menu. O Detran São Paulo disponibiliza suporte e ajuda para dúvidas sobre o acesso à plataforma gov.br e ao site do órgão pelo e-mail que aparece aqui na tela para você. É o recadastramento@detran.sp.gov.br. Em junho, a Câmara promoveu uma audiência pública sobre a revitalização do centro da cidade. A repórter Fernanda Maria acompanhou o evento e traz os detalhes. A audiência contou com a participação de representantes do poder público, comerciantes e instituições de classe.
O debate teve iniciativa da vereadora Zelinda Pastora, que foi quem conduziu os trabalhos. Nós temos um trecho da fala dela, vamos acompanhar. Nós sabemos de um movimento natural, mundial, que é a transição das compras do físico muito para o online. Eu estou aqui com um discurso, mas eu estou aqui falando com o meu coração aqui com vocês. Mas fato é que não é por isso que nós vamos ver um movimento de compras físicas transferindo muito daí, dividindo para o online, que nós vamos assistir também, né? As pessoas falam muito a palavra morte, a morte do centro, mas eu não quero declarar aqui uma morte. Nós conhecemos histórias de cidades, né, que são modelo e referência, onde mesmo, obviamente, passando por esse processo de migração para as compras no online, através da história, através da cultura, através do cuidado, da arquitetura, tem mantido vivo os centros da sua cidade. Mas nós queremos falar aqui de pertencimento, porque o centro de Taubaté é histórico, porque a nossa cidade tem história. E a história de Taubaté passa pelo nosso centro. Ali tem história, ali tem monumentos históricos, ali tem uma cultura, uma memória a ser preservada. O prefeito Sérgio Victor afirmou que a revitalização do centro passa por um conjunto de medidas a curto, médio e longo prazo. Ressaltou parcerias com a iniciativa privada como caminho para reduzir prazos para a realização de algumas medidas. O prefeito citou a reforma dos banheiros do mercado municipal em execução, a negociação com a rede de lojas Avan para intervenções na Praça da Eletro, em frente ao ponto comercial, onde vai ser instalada uma unidade, e defendeu a celebração de concessão do Teatro Metrópole. Sérgio Victor destacou medidas em prol da segurança em andamento e o esforço para resgatar os moradores de rua, questão determinante na sensação de insegurança na região central. A secretária de Planejamento, Marcela Franco, lembrou que a requalificação do centro consta do plano diretor, com objetivos de valorizar a região que é histórica e renovar o uso dos espaços públicos para a permanência e apropriação de pedestres. Ela citou iniciativas que estão em andamento, como a política integrada de requalificação do centro, que engloba obras, incentivos, conservação de fachadas e acessibilidade, além das propostas de tornar subterrânea a fiação elétrica e a padronização de publicidades e propagandas. O presidente do Sindicato do Comércio Varejista de Taubaté e Região, Sincovat, Dan Ginsburg, convidou empresários a integrarem suas câmeras ao sistema da prefeitura e solicitou a realização da atividade delegada na região central, ressaltando a urgência de medidas em prol da segurança. A presidente da Associação Comercial e Industrial de Taubaté, a CIT, Ana Paula Vieira, defendeu a celebração de parcerias para a revitalização da região central. Também participaram do debate os vereadores Isaac do Carmo, Nicola Neto e Thalita, além dos secretários de Serviços Públicos, Coronel Oliveira Neto, de Inclusão Social, Marco Tolomio, de Segurança, Capitão Souza, de Mobilidade Urbana, Monteclaro César, e de Cultura, Aline Damásio. A diretora de Turismo, Midori Fukashiro, e o ex-prefeito Mário Ortiz também participaram do debate. Voltamos ao estúdio. Você pode assistir ou rever o vídeo da audiência que fica disponível no nosso canal da TV Câmara Taubaté no YouTube. Basta você procurar por TVC Taubaté. E ainda em junho, nós trouxemos para você dados de uma pesquisa que apontava que 1 em cada 9 adolescentes brasileiros afirma usar cigarro eletrônico. Vamos conferir na reportagem da Tânia Vinhas com informações da Agência Brasil. O estudo feito pela Universidade Federal de São Paulo ouviu cerca de 16 mil pessoas com 14 anos ou mais de todas as regiões do país. O resultado assusta. A quantidade de usuários jovens que usam vapes, o cigarro eletrônico, já é 5 vezes o total daqueles que fumam o cigarro tradicional. Apesar do produto ser proibido no Brasil, é muito fácil comprar o aparelho pela internet. O grande problema dessa moda é o risco à saúde, já que a inalação de substâncias altamente tóxicas, como a nicotina, é muito maior no cigarro eletrônico se comparado ao cigarro tradicional.
Clarice Madruga, coordenadora da pesquisa e professora de psiquiatria da Unifesp, lamenta o retorno do crescimento do uso de vapes, principalmente após o sucesso das políticas antitabagistas da década de 90, que tinham freado o consumo. Inicialmente, os cigarros eletrônicos foram apresentados como uma alternativa mais segura ao tabagismo convencional, como um argumento de que poderia ajudar o fumante a abandonar o cigarro tradicional. Só que não. O aroma, o sabor e o formato dos cigarros eletrônicos podem até ser diferentes dos convencionais, mas os riscos à saúde são os mesmos: câncer e doenças respiratórias, neurológicas e cardiovasculares, que podem até levar à morte. Melhor nem experimentar, né? Volto com vocês. Os participantes ouvidos no estudo receberam a opção de serem encaminhados para tratamento no Hospital São Paulo e no Centro de Atenção Integral em Saúde Mental da Unifesp. Mas se você também faz uso de qualquer tipo de cigarro e deseja parar, saiba que o SUS oferece um tratamento gratuito, feito regularmente via atenção básica. Aqui em Taubaté, o auxílio é oferecido no CAPS da Rua Juca Esteves, número 184, no centro da cidade. Um estudo sueco concluiu que algumas profissões oferecem maior risco de desenvolver diabetes. Será que a sua está nessa lista? Vamos conferir os detalhes com a repórter Tânia Vinhas. Segundo um novo estudo realizado pelo Instituto Karolinska, na Suécia, pessoas que trabalham em funções com alto nível de interação com o público podem ter um risco maior de desenvolver diabetes tipo 2. O destaque foi para professores, profissionais da saúde e do setor de serviços. E esse risco se agrava quando essas funções são emocionalmente exigentes e que ocorrem em ambientes com baixo apoio social entre colegas. Entre 2006 e 2020, os pesquisadores analisaram dados de cerca de 3 milhões de suecos com idades entre 30 e 60 anos e observaram o impacto de demandas emocionais, conflitos no trabalho e suporte social no risco de diabetes. Nesse período, mais de 216 mil pessoas desenvolveram a doença. Na análise por gênero, as mulheres em empregos com alta carga emocional tiveram mais risco em comparação aos homens, 24% contra 20%. Quando também havia confronto frequente no trabalho, esse risco aumentava em mais 20% para as mulheres e 15% para os homens. Entre as mulheres com alto nível de interação e baixo apoio social, o risco piora muito, é 47% maior. O estudo sugere que o estresse crônico desses ambientes pode afetar o sistema endócrino, que eleva o cortisol e prejudica a sensibilidade à insulina. Apesar de não considerar fatores como dieta ou atividade física, a pesquisa destaca o impacto real do ambiente de trabalho na saúde metabólica. Então, se a sua semana promete ser difícil, o jeito é respirar fundo e tentar manter a calma. Volto com vocês aí no estúdio. É isso, Tânia, melhor não aumentar esse risco, né? De acordo com a Biblioteca Virtual em Saúde, estima-se que mais de 16 milhões de brasileiros adultos convivem com o diabetes e a prevalência é maior em mulheres e idosos. Se já existe essa questão do ambiente de trabalho, que é mais difícil de contornar, o jeito é focar na alimentação equilibrada, na prática regular de exercícios físicos e também no acompanhamento médico frequente para compensar. Durante o mês de julho, no Boletim Câmara, nós demos continuidade ao especial com todas as leis que entraram em vigência. A estagiária Lidiane Costa falou sobre o programa Tarifa Social Paulista, que amplia o acesso ao desconto na conta de água e esgoto para famílias que vivem em áreas mais pobres dos municípios em que a Sabesp presta seus serviços, como é o caso de Taubaté. Os moradores de Taubaté já podem aderir ao programa Tarifa Social Paulista, um projeto do governo do estado que amplia o acesso ao desconto na conta de água e esgoto para moradores de áreas mais pobres. O objetivo é apoiar a população de baixa renda e impulsionar a universalização do saneamento. Cerca de 748 mil novas famílias devem contar com os descontos em todo o estado. O Tarifa Social Paulista contará com 3 categorias:
a vulnerável garante 78% de desconto para famílias cadastradas no CAD único com renda per capita de até 1/4 do salário mínimo. A Social 1 prevê 72% de desconto para famílias com renda per capita de meio salário mínimo cadastradas no CAD único. Também são elegíveis os desempregados, as pessoas que moram em habitações sociais e as famílias com renda per capita de até meio salário mínimo, que tenham pessoa com deficiência ou pessoa idosa em casa. Uma nova categoria, a Social 2, foi criada para famílias que residem em núcleos urbanos informais, esperando regularização. Essas pessoas contarão com 50% de desconto, aplicável ao consumo de até 15 metros cúbicos, por 24 meses contados da ligação. E para saber se você pode entrar no Tarifa Social Paulista, acesse o site da Sabesp que aparece aqui na tela para você. O endereço é agenciavirtual.sabesp.com.br. E ainda nesse especial do mês de julho, o assunto foi a Semana de Conscientização sobre o Transtorno do Espectro Autista, o TEA. Mais informações com a estagiária Luísa Zamit. Entrou em vigência a Lei 6.057, de autoria do vereador Diego Fonseca, que inclui no calendário municipal de eventos a Semana de Conscientização sobre o Transtorno do Espectro Autista, TEA. O evento deverá ser realizado na semana do dia 2 de abril, data criada pela Organização das Nações Unidas, a ONU, em 2007, para levar informação à população e reduzir a discriminação e o preconceito contra os indivíduos que apresentam o TEA. A ideia é sensibilizar a sociedade sobre o tema, pois não há possibilidade de desenvolvimento dos indivíduos com TEA sem mudança de atitude da sociedade. Quer conhecer as leis municipais? O portal da Câmara tem todas. Acesse e fique por dentro dos seus direitos. A legislação municipal completa fica disponível em nosso site, é o câmarataubaté.sp.gov.br. Basta você clicar no menu Legislação. Em agosto, o programa Carro Sustentável, lançado pelo governo federal, fez as vendas de modelos 1.0 no Brasil crescerem 13%. O repórter Lucas Levin traz os detalhes para nós. Os dados foram apresentados pelo presidente da FenaBrave, Arcélio Alceu dos Santos Júnior, ao vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, durante visita a algumas concessionárias. Segundo a entidade, o crescimento nas vendas foi de 13% em julho em relação a junho e 11,35% quando comparado a julho de 2024. O programa do governo reduziu as alíquotas de IPI dos carros mais leves e econômicos, movidos a energia limpa e que atendam requisitos de reciclabilidade e segurança veicular. Para veículos compactos com alta eficiência energética e fabricados no Brasil, o IPI foi zerado. Com a medida, a redução dos preços dos chamados carros de entrada chegou, em alguns casos, a R$ 13 mil. Para o vice-presidente, o programa está sendo um sucesso, pois está estimulando a indústria e o comércio a gerarem mais empregos e renda para a população. O vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, destacou o aspecto socioeconômico da medida. Para ele, o decreto estimula a cadeia automotiva a ser cada vez mais inovadora e sustentável, ao mesmo tempo em que gera empregos e facilita o acesso da população a carros novos, menos poluentes, mais seguros e mais econômicos. A fiscalização realizada em agosto pelo PROCON do Estado de São Paulo constatou que apenas 25% dos locais tinham atendido ao previsto no protocolo Não Se Cale, a iniciativa que estabelece medidas de acolhimento e proteção para mulheres em situação de risco e violência. Em setembro, a repórter Tânia Vinhas conversou com a gestora do PROCON, Claudineia Castro, sobre esse assunto. Pois é, eu estou aqui com a doutora Claudineia Castro, ela é responsável pelo PROCON, para explicar um pouco mais sobre essa campanha muito importante, o protocolo Não Se Cale, e por que ele não está sendo aplicado o suficiente, né, doutora? Obrigada por participar da entrevista.
muitos estabelecimentos não estão cumprindo, não é bem uma ordem, não é bem uma lei, mas seria recomendado usar esse cartaz, né? Por quê? Falta incentivo? Bom, na verdade, os estabelecimentos, eles estão sendo também, eles são prestadores de serviços e eles têm a necessidade desse acolhimento da mulher e prestar todas as defesas, né, e proteção a elas. O que acontece? Nós estamos fazendo informações, levando informações a eles, da necessidade, do conhecimento do protocolo Não Se Cale, né, que as pessoas já sabem que é um protocolo até mundial, né, com a palma da mão, você pede auxílio para as pessoas que estão à sua volta, e principalmente nos estabelecimentos. Os estabelecimentos, eles têm que fazer o curso, que são cursos oferecidos pela Secretaria de Defesa da Cidadania da Mulher e pelo PROCON. Esses cursos oferecem várias situações que podem ser emergenciais ou não, mas onde as mulheres estão vulneráveis, e assim ajudá-las. Doutora, entre as cidades que receberam essa batida, entre aspas, né, para ver se estava funcionando ou não esse protocolo, Taubaté estava incluso também, então não podemos dizer que isso acontece em outras cidades. Aconteceu em Taubaté também. Como vai fazer uma fiscalização, então? Até mesmo a pessoa comum que for no estabelecimento, num bar, num restaurante, um evento que não encontrar esse protocolo, ela pode denunciar, ela pode entrar em contato com a gerência e falar por que não tem? Pode sim. É muito importante o protocolo Não Se Cale. É uma forma a mais de oferecer a proteção à mulher. Infelizmente, nós temos vivenciado inúmeros casos de agressões físicas, psicológicas. Então, é uma forma de contribuir e ajudar. Os estabelecimentos, inclusive, acabam recebendo um selo, Amigo da Mulher. E é importante, sim, esses sinais serem afixados, tá? O da proteção à mulher é bom ser afixado nos banheiros femininos e em locais dentro do estabelecimento onde eles sejam muito bem visualizados, né? O não cumprimento do protocolo, ele pode gerar infração e multa para os estabelecimentos. Então, é importante que os fornecedores, que os proprietários façam o curso, inclusive os seus funcionários sejam capacitados fazendo o curso também. Porque quando o PROCON chega nos estabelecimentos, ele solicita os certificados. Esses cursos, eles são rápidos, são feitos através da internet mesmo, não precisam se deslocar, e se tiver dúvidas, nos chame. Nós fazemos questão de ir até o local, tirar as dúvidas e levar a proteção à mulher. E, doutora, então, como chegar até vocês para fazer esse pedido? Você pode procurar o PROCON da sua cidade. Aqui em Taubaté, nós estamos no piso superior da Rodoviária Velha, pelo menos por enquanto, porque daqui a pouco nós voltamos para o Tesourinho. Mas nós estamos no piso superior da Rodoviária Velha e estamos à disposição de todos os estabelecimentos que buscarem a nossa informação e a nossa ajuda. E uma última pergunta, doutora. O protocolo fala muito da mulher que está sofrendo essa agressão, essa pressão de fazer o sinal com a mão. Mas, ao mesmo tempo, existe, infelizmente, a máxima do em briga de marido e mulher não se mete a colher, que já caiu por terra, tem que se meter mesmo, né? Como a outra parcela, quem assiste uma agressão, ela pode, então, se impor para impedir. Sem dúvida. Ser agredido é uma das piores violações que o ser humano pode estar sentindo, seja ela essa agressão física ou verbal ou mental mesmo, né? A agressão, ela tem de várias formas. E realmente pode se meter a colher, sim. A pessoa solicitando ajuda, os estabelecimentos, geralmente ele retira a mulher daquele local, leva para um local reservado, acalma, conversa e pergunta: o que você deseja? Você deseja que chame a polícia? Você deseja ser colocada num veículo para que você vá até a sua família? O que
você precisa. Isso é respeito, é acolhimento quando o ser humano está precisando momentaneamente. Mas se a mulher não pediu ajuda, mas claramente está acontecendo alguma coisa, o estabelecimento também pode questionar. Principalmente aquela situação difícil, que às vezes inesperada, saiu tapas ali, separa. A gente não tem que invadir com mais gestos de briga. O que é preciso? Separar. Separou, chama realmente a polícia militar, chama assistente social, os órgãos envolvidos, que aí sim vai ter um acolhimento melhor. Então, obrigada, doutora, pelas informações. Então, você já sabe, se você sofreu algum tipo de agressão, pede ajuda, faz o sinal com a mão. Se você presenciou com outra pessoa também, com outra mulher, verifica, conversa com o estabelecimento. Se você não encontrar a plaquinha, conversa com o local também, que é bom ter para proteger todas as mulheres aqui da nossa cidade, do mundo inteiro. Volto com vocês aí no estúdio. Isso mesmo, Tânia, e o PROCON reforça que o atendimento lá na Rodoviária Velha é de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã até às 5 horas da tarde, mediante agendamento. Mas dúvidas e denúncias também podem ser encaminhadas para o e-mail que aparece aqui na tela para você. É o procon@taubaté.sp.gov.br. A Câmara de Taubaté realizou uma solenidade no dia 22 de setembro para celebrar o Dia Municipal de Luta da Pessoa com Deficiência. A repórter Fernanda Maria acompanhou a solenidade. O Dia de Luta da Pessoa com Deficiência anualmente é lembrado com solenidade aqui na casa. Eu estou aqui com a vereadora Thalita, que vai falar um pouco para a gente sobre essa causa. Fernanda, para mim é extremamente importante essa data, mas não só para mim, também para toda a sociedade. É uma data para que a gente dê visibilidade a essa luta que é diária. E quando eu falo da luta da pessoa com deficiência, a gente está falando de ampliação de direitos e rompimento de barreiras. Muitas vezes, para pessoas que não têm alguma deficiência ou não têm proximidade com pessoas com deficiência, essas barreiras ficam limitadas a questões estruturais, questões de acessibilidade arquitetônicas, mas é muito mais do que isso. É trazer dignidade para as pessoas com deficiência e também que elas possam conviver em todos os espaços como qualquer outra pessoa. Então, trazer essa pauta para a Câmara Municipal, mas também para todos os espaços públicos, trazer esse debate, é a gente trabalhar a mentalidade inclusiva, para que a gente possa romper não só as barreiras arquitetônicas, as barreiras estruturais, mas também as barreiras atitudinais. E muitas delas passam por uma educação sobre uma mentalidade inclusiva para que a gente possa ter um respeito pela diversidade e para que a gente possa compreender que na diferença a gente se fortalece. E todas as pessoas são dignas de respeito e ter também os seus direitos garantidos. Thalita, além dessa reflexão que é promovida pela fala, né, do vereador orador, no caso esse ano você, o Dia de Luta da Pessoa com Deficiência ele é marcado por homenagens. Queria que você falasse um pouquinho dos homenageados aqui desse ano. Hoje eu estou homenageando duas pessoas muito especiais, uma delas é o Daniel, que inclusive é servidor aqui da Câmara Municipal, intérprete de Libras, que começou de forma voluntária na sua comunidade de fé esse trabalho, e isso se ampliou para uma causa de vida. Ele também foi cada vez mais interligado à causa depois do diagnóstico do filho dele, que é autista. Ele também tem um diagnóstico de autismo, então a inclusão foi adentrando a vida do Daniel de forma intrínseca. E hoje ele trabalha, atua com muita luta, com muito fervor, com muita dedicação, para que a gente tenha também espaços inclusivos e que a gente possa ampliar esses direitos na sociedade, não só para ele, não só para a família dele, mas para todas as pessoas. Inclusive, esse olhar voltado ao coletivo veio antes, inclusive, do olhar pessoal, do olhar íntimo. E também estamos homenageando a Joana Dark, que é uma das realizadoras da ACID, Associação das Pessoas com Síndrome de Down, que faz um trabalho maravilhoso na associação, que se tornou uma família, onde a gente
conseguiu construir um espaço de interação e de evolução também para as pessoas com síndrome de Down, para que elas possam cada vez mais trabalhar suas habilidades e tenham espaços de interação com dignidade, com amor. E esses são os nossos homenageados que fazem história aqui em Taubaté e que merecem esse reconhecimento. Muito obrigada, vereadora. Fica o lembrete. Quem quiser assistir a solenidade, o vídeo fica disponível no canal da TV Câmara no YouTube. Voltamos ao estúdio. Vale lembrar que você pode assistir ou rever o vídeo que fica disponível no canal da TV Câmara Taubaté no YouTube. Basta você procurar por TVC Taubaté. Em outubro, o Dia do Professor é uma das datas mais marcantes. E é claro que a Câmara de Taubaté realizou uma solenidade para celebrar essa data tão especial e a gente relembra aqui no resumo do ano do Boletim Câmara. O repórter Lincoln Santiago acompanhou esse evento e traz os detalhes. Dia 15 de outubro foi Dia dos Professores e hoje, quinta-feira, dia 16, a Câmara preparou uma cerimônia aqui para homenagear esses profissionais. Eu estou com o vereador Douglas Carboni, ele que vai ser o orador em nome da Câmara. Vereador, uma homenagem importante, não? Muito importante relembrar esses professores e lembrá-los todos os dias, porque reconhecê-los tanto na rede municipal, rede estadual e rede particular, o trabalho que eles desenvolvem na cidade faz com que forme outros profissionais. Então é um dia mais que especial. Eu estou aqui com o nome dos 4 homenageados, é a professora Selma Regina da Rocha Nogueira, a professora Lilian Aparecida Migoto, o professor Pedro Caetano dos Santos Júnior e o professor Claudemir Stelati. Você conhece esses profissionais? 2 em particular conheço muito. A professora Selma foi minha professora da primeira série, né? Cantamos inclusive uma musiquinha ali nos bastidores quando eu aprendi a ler, a escrever. E a professora Lília é uma colega que trabalhou comigo na Escola Agostinho Silva, eu fico muito feliz de poder homenageá-las. Os outros 2 professores não tive a oportunidade de conhecê-los ou conhecer aqui hoje, mas é um dia muito mais que especial. Acho que hoje todos os professores estão sendo homenageados através desses professores que aqui estarão. E também a professora Poliana, que foi criadora, inclusive, dos decretos, que a gente vai fazer uma homenagem para ela, porque, inclusive, ela cria o decreto do Educador do Ano. Então, acho que é muito importante a gente falar das pessoas e os vereadores, principalmente professores que passaram por essa casa. E o professor falou a respeito, o vereador Carboni, né, que também é professor, falou a respeito do diploma Educador do Ano. Vai ser outra homenagem que acontece aqui na Câmara durante essa solenidade. Vai ter aí a entrega do diploma Educador do Ano hoje. Quem vai ser a vereadora oradora para essa ocasião vai ser a vereadora Zelinda Pastora, e a cerimônia, para quem quiser conferir, vai estar lá no canal do YouTube, inclusive aí com o vencedor, né, entre as 10 escolas que foram selecionadas para a premiação. Volto com vocês no estúdio. Você pode rever todas as solenidades, audiências públicas e íntegras das sessões ordinárias no canal do YouTube da TV Câmara Taubaté. Ainda em outubro, as esculturas dos personagens do Sítio do Pica-Pau Amarelo foram revitalizadas e ganharam novas cores e estruturas mais resistentes. Eu chamo o repórter Lucas Levin, que foi buscar mais detalhes para nós. O trabalho de revitalização foi realizado por uma equipe que foi conduzida pela artista plástica Margarida Fournier, que está aqui juntamente com o seu colega Luiz Cláudio para falar para a gente como foi esse trabalho. Margarida, o que aconteceu aqui nessas esculturas? Foi uma revitalização ou uma restauração? Foi uma revitalização, tendo em vista que a gente observou inúmeras interferências anteriores, como de massa plástica, durepox, outros materiais que a gente nem conseguiu identificar. Então ali o restauro já não cabia mais. Aí a gente optou por uma revitalização artística. E o Claudinho pode falar melhor para você, porque ele me ajudou com todos esses trâmites, achar o material adequado para poder fazer a recuperação das partes, né, que estavam com danos. E para o pessoal que está assistindo entender um pouco mais, qual que é a diferença de revitalização e restauração? Restauro, você segue uma linha fiel que caminha para o original, né, que é como se estivesse voltando no tempo, trazendo aquele tempo antigo para a atualidade. E a revitalização, você parte desse ponto que você está,
e para deixar ela bonita, apreciável, mas sempre dando ao artista, né, que foi o artista original ali das esculturas, o direito moral dele de ter uma escultura sempre apresentável, íntegra e com a sua autoria, né, bem identificada. E Luiz Cláudio, qual foi a maior dificuldade que vocês encontraram para fazer essas revitalizações nessas esculturas? Como a Margarida falou, que nós encontramos muito obstáculo assim, na parte de material, que a gente não identificamos o que seria. Ela estava cheia de durepox, né, em si, então nós tínhamos que trabalhar. Exemplo, a cuca estava faltando o dedo. Nesse caso aí, nós tínhamos que fazer novamente o dedo da cuca, utilizando material de areia e cimento, né, que é apropriado para a estátua. E Margarida, fala pra gente como foi o processo de escolha dos materiais para fazer essas revitalizações. As partes faltantes a gente fez de acordo com a obra original, que a gente conhece as obras do Demétrio, sabe que é feito em cimento, né? E com arame. A gente não chegou na parte interna dela, mas a gente viu que tinha algumas infiltrações, então a gente sanou essas infiltrações para que não ocorra danos graves na escultura. Então, esse trabalho que a gente fez foi, além de emergencial, foi extremamente necessário, né? Não só pela parte estética, mas principalmente estrutural, para que não tenha, né, o risco de chegar a cair sobre uma pessoa, um munícipe, um visitante. E para você, qual foi a escultura mais prazerosa de ver o resultado final da revitalização? Olha, na verdade, a gente não teve uma escultura, porque acho que o nosso maior presente nisso tudo foi devolver essas obras para as pessoas, para os verdadeiros donos dela, né, que são nossos 300 mil habitantes, 300 e poucos mil habitantes, porque isso pertence a eles, é um legado que foi deixado pelo artista para a cidade de Taubaté, e a gente vê o sorriso, as mensagens nas redes sociais. Isso é o que nos alegrou de fato. Então, o prazer nosso foi com o resultado final e com o trabalho sendo tão aplaudido conforme foi. E para você, Luiz Cláudio, qual foi a parte mais prazerosa de fazer todo esse trabalho aqui com as esculturas? Que nem a Margarida resumiu tudo. É o olhar da pessoa quando nós estávamos fazendo o trabalho, né? Vinha as criançadas, tudo sentia gratificante ver novamente, né? Nós olhava, acompanhava pelo Facebook, as turmas falando, elogiando o trabalho, assim, entendeu? É que nem sempre eu falo, a Margarida é artista, eu já sou o arteiro já. Obrigado. E para quem quiser conferir o resultado final dessas revitalizações, é só vir aqui ao sítio que todas as esculturas já estão expostas com os trabalhos prontos. Volta ao estúdio. As obras originais foram feitas por José Demétrio, o artista que ficou conhecido por explorar temas como identidade cultural, memória coletiva e história do Brasil na década de 1980. Taubaté teve uma representante que faz parte da delegação brasileira para a Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas, a COP30, realizada em novembro em Belém, na capital do estado do Pará. O repórter Lucas Levin fala mais sobre esse assunto. E a selecionada para participar da conferência é a aluna do 8º período de agronomia aqui da Unital, Sofia Leonardi. Tudo bem, Sofia? Conta pra gente, assim, como foi a sua seleção para participar da COP30? Então, através da associação que eu participo de estudantes de agronomia, uma associação internacional, eu tive a oportunidade de submeter ao processo seletivo do governo federal para ser uma das representantes como delegação brasileira e também representando a Associação IES Brasil. E como vai ser a sua participação na delegação brasileira? Então, o principal objetivo é a procura de parceiros, patrocinadores, e também eu não só estou representando a IES Brasil e a Universidade de Taubaté também estou representando, e o capítulo brasileiro da World Food Forum, que é um braço da FAO. Então, a gente está levando alguns positional papers, que estamos pedindo mais participação da juventude na criação de políticas públicas no Brasil. E no seu ponto de vista, na sua opinião, por que é importante a participação de jovens e estudantes nesse debate?
Principalmente porque os jovens de hoje são os atores de amanhã, né? São quem vai estar fazendo as políticas públicas para melhoria da sustentabilidade, na questão agrícola e pecuária. E principalmente eles estão muito inseridos nas universidades. Aqui na Universidade de Taubaté, por exemplo, a gente trabalha muito com conhecimento científico voltado à sustentabilidade. Então, são esses jovens que estão antenados às novas tecnologias, às questões de sustentabilidade, mudanças climáticas, fazendo parte de uma das universidades, da melhor universidade do Vale do Paraíba. Eu acredito que vai ser uma grande representatividade, ainda mais porque eu mesma sou jovem, então vendo essa participação jovem hoje em dia na COP é muito gratificante. E para quando você voltar de Belém com toda essa vivência, quais são os planos? Eu pretendo estar mais motivada, com um futuro melhor, com novas soluções, conhecendo jovens que vão estar na COP e que fazem diferença na sua comunidade. Então, ter essa vivência é essencial para a gente trazer melhorias para a nossa região, ideias novas de uma agricultura mais sustentável, uma pecuária mais sustentável e talvez até formar algum projeto aqui na Universidade de Taubaté, começar alguma iniciação científica com novas ideias que eu trouxe de lá. Perfeito. Muito obrigado, Sofia. Tenho certeza que Taubaté vai estar muito bem representado na COP. Volto ao estúdio. Entre os dias 10 e 21 de novembro, a COP30 aconteceu na Amazônia pela primeira vez. Esse é um encontro global anual onde líderes mundiais, cientistas, organizações não governamentais e representantes da sociedade civil discutem ações para combater as mudanças do clima. É considerado um dos principais eventos do tema no mundo. Em 5 de dezembro, Taubaté celebrou 380 anos de elevação à categoria de vila. No dia 4, a Câmara de Taubaté comemorou essa data e realizou a entrega da Comenda Jacques Félix a 5 homenageados. A repórter Fernanda Maria acompanhou o evento. Nessa solenidade, em comemoração aos 380 anos de Taubaté, serão homenageados com Comenda Jacques Félix o engenheiro Gustavo Benito Catanhede Guarnieri, por iniciativa do vereador professor Edson, o professor Isnardi de Albuquerque Câmara Neto, por iniciativa de Douglas Carboni, o ex-secretário de Mobilidade Urbana, Tiago Oliveira Dias, por iniciativa de Nunes Coelho, o delegado Daniel Stefano Santos, por iniciativa da vereadora Vivi da Rádio, e o ex-prefeito Salvador Jorge Donizete Curier, por iniciativa de Isaac do Carmo. O vereador Nicola Neto está aqui comigo e vai falar um pouco sobre essa cerimônia em celebração ao aniversário da cidade. Hoje a solenidade, em comemoração ao Dia da Cidade de Taubaté é muito importante para a gente resgatar a memória, a história, a cultura tão rica que a nossa cidade tem de Taubaté. E aproveitando essa data tão importante da nossa cidade, nós temos aí 5 homenageados que fizeram grandes coisas para a nossa cidade de Taubaté, então nada mais justo do que aí 5 comendas aí para as pessoas que fizeram algo de relevante para a cidade de Taubaté. Vereador Nicola, aniversário é um momento propício para reflexão. Então eu gostaria que o senhor fizesse uma reflexão sobre o Taubaté do futuro, o que esperar? É claro que a gente sempre espera que a nossa cidade aí prospere, venha muitos empregos, escola, saúde, educação, que é a base de tudo que a gente precisa para uma cidade. Então, que as nossas crianças aí tenham um futuro brilhante, maravilhoso, e que a nossa cidade seja cada vez mais, que as pessoas possam aproveitar elas, tenham mais qualidade de vida, que eu acho que a gente mais espera para o futuro da nossa cidade. Muito obrigada, vereador. Tem uma ótima sessão solene e quem quiser conferir o vídeo da sessão solene vai estar disponível no canal da TV Câmara Taubaté no YouTube. Voltamos ao estúdio. Parabéns à cidade pelos 380 anos de história e aos novos comendadores. O Conselho Nacional de Trânsito, que é o CONTRAN, aprovou na primeira semana de dezembro mudanças no processo de obtenção da CNH. A principal delas é o fim da obrigatoriedade de frequentar aulas de autoescola na preparação para os exames teórico e prático. Nós recebemos em nossos estúdios Rafael Silva, que é especialista em trânsito, para falar sobre esse assunto.
E, Rafael, o curso da autoescola deixa de ser obrigatório, mas ele pode ser feito online e gratuitamente e vai ser oferecido pelo Ministério dos Transportes. Mas quem preferir pode continuar frequentando as autoescolas da maneira como a gente conhece até então. De que forma você acha que isso vai impactar os profissionais? Você acredita que vai realmente reduzir essa busca pelas autoescolas? Ou hoje já se acredita realmente nessa segurança, no ensino que é passado por um instrutor? Eu tenho uma experiência semelhante a essa na pandemia. Na pandemia, eu estava dando aula presencial e veio a pandemia e simplesmente fica em casa. Depois de 3 meses, a gente começou a retomar os trabalhos e a gente voltou com online. A gente teve um feedback desses alunos falando, poxa, prefiro muito mais a presencial do que a teoria. É lógico, quando a gente fala em reduzir o valor, a pessoa vai querer o que é mais barato. Mas pegando esses alunos, né, que iniciaram na presencial e depois foram para online, eles falam, nossa, online perde-se muita qualidade. E os instrutores que quiserem atuar como autônomos poderão, mas eles vão precisar ser credenciados pelos DETRANs. Você acredita que vai haver essa migração das autoescolas para os instrutores autônomos? Então, o instrutor autônomo vai ter que ser uma empresa, tipo assim, ele vai ter que ter uma rede social, vai ter que divulgar, porque hoje, eu fechar um serviço com uma pessoa, ali ela tem que ter credibilidade. A autoescola já tem um local físico, um local próprio, já tem veículos credenciados, já tem instrutor, onde traz uma segurança jurídica para mim chegar ali e realizar a matrícula com a autoescola. O instrutor, ele vai ter que trabalhar, né, e fazer o nome dele ali. Então, em vez de você ir numa empresa e num profissional autônomo, que é muito mais segurança jurídica você fazer a matrícula numa autoescola, se o valor for o mesmo. E também, de acordo com o anúncio, o primeiro reteste será gratuito em alguns DETRANs do país. O reteste é quando a pessoa faz a prova, né, reprova e precisa pagar novamente só para fazer a prova mais uma vez. Qual é a expectativa aqui para São Paulo? Você acredita que esse reteste vai ser gratuito aqui no nosso estado também? Bacana. O teórico é muito simples, né? O reteste, a pessoa reprovou, ela já consegue refazer outra prova. Inclusive, hoje já é possível fazer isso. Não tem reprova por parte da autoescola, só tem a taxinha ali do DETRAN mesmo, que se der essa isenção, excelente. Mas quando a gente fala em reprova em veículo, o DETRAN pode isentar a taxa, mas o instrutor prático e a autoescola, ela tem um custo com o veículo de combustível, pneu, hora do instrutor, tanto autônomo quanto da autoescola. Então, mesmo o DETRAN isentando essa taxa, o profissional vai colocar em contrato, olha, seguinte, para mim ficar à sua disposição na sexta-feira de manhã, esperando o DETRAN chamar para você passar para o exame, isso tem um custo. Então, não vai ser de graça isso, entendeu? O serviço prestado não tem como prestar um serviço de graça, senão ele deixa de ser de qualidade. O ministro dos Transportes, Renan Filho, reforçou que todas as mudanças já estão em vigor. Parte delas foi implementada a partir da regulamentação de uma resolução do CONTRAN. As outras estão em medida provisória editada pelo governo federal e já publicada no Diário Oficial da União. Sabe aquelas promessas que a gente faz no final do ano? Ano que vem eu vou entrar na academia, ano que vem eu vou mudar de emprego. A repórter Tânia Vinhas conversou com especialistas e preparou uma série especial para te ajudar a fazer essa promessa virar realidade. A saúde mental abrange o bem-estar emocional, psicológico e social. E as inúmeras questões do dia a dia trazem grandes desafios para quem lida com estresse, depressão, ansiedade e vários outros problemas. A sua promessa de ano novo é cuidar mais da mente? A psicóloga Jéssica Oliveira tem algumas dicas para você. Promessas de final de ano, nós associamos à renovação, a chance de fazer algo do novo, começar do zero. A importância de cuidar da saúde mental, junto com essas promessas, é entender a função que elas têm, como a renovação, mas também de nos dar a chance. Portanto, é importantíssimo que nós tenhamos cuidado com as promessas que vamos fazer. Essas promessas, elas precisam ser realistas e específicas, como, por exemplo, precisamos colocar coisas que vamos conseguir alcançar, coisas atingíveis, como começar uma atividade física. É complicado a gente começar querendo correr 40 quilômetros, fazer uma maratona, mas podemos colocar metas como caminhar 30 minutos por dia,
São coisas que vamos alcançar e isso vai nos trazer um sentimento de satisfação. Uma coisa que é importante também, focar no processo, não apenas no resultado. Porque ao longo do processo temos várias coisas que nos interferem, como às vezes um dia onde não estamos nos sentindo bem, e isso se a gente ficar nesse sentimento de que eu preciso somente alcançar, acabamos nos frustrando. Então foque no processo, não somente no resultado. O processo é muito mais importante do que o resultado, pois é ele que vai nos manter, é a constância. Outra coisa que é importante também para conseguirmos cuidar da nossa saúde mental, começar do pequeno e acumular vitórias. Então, é importante colocar essas metas pequenas, coisas que nós vamos nos comprometer e cumprir, para que assim, no final do próximo ano, possamos olhar e falar, nossa, alcancei mais do que eu queria. Aceitar as nossas recaídas, entender que temos dias e dias onde temos problemas, coisas que não vão deixar com que a gente alcance, mas sempre recomece. No próximo dia ele vai estar ali, as coisas vão estar ali, para que a gente possa recomeçar. Crie também seus rituais de acompanhamento, como por exemplo, estruture, escreva num papel, passo 1, passo 2, coisas que vocês vão conseguir. Então, tenha sua meta, tenha seu objetivo, mas estruture ela. Faça um ritual de acompanhamento, crie passo a passo para que isso fique mais lúdico e mais fácil de ser alcançado. Outra coisa também que é importante, as nossas promessas, elas têm que estar vinculadas aos nossos valores, a quem somos, aquilo que vai nos trazer crescimento espiritual, emocional, autoconhecimento. Então é importantíssimo que essas metas estejam conectadas à nossa essência, para que aquilo faça exatamente sentido. Não coloque metas onde você queira ser algo que aquilo não faz sentido com a sua vida, principalmente hoje em época de redes sociais, onde a gente está a todo tempo se comparando. Então, uma outra coisa que é ótima para a gente cuidar da nossa saúde mental correlacionado às nossas metas, nossas promessas, é evitar comparações. A rede social está a todo tempo nos estimulando a nos comparar. O outro consegue, por que eu não consigo? Mas às vezes nós não conseguimos porque aquilo não está dentro da nossa estrutura, daquilo que nós conseguimos. Então, crie suas metas baseadas naquilo que você pode, na sua capacidade. Evite comparações, porque cada um dá o melhor que pode e você tem que fazer o melhor para você. E por último, gostaria de trazer a autocompaixão. É importante com que a gente nos ame, que a gente nos se acolha, que essas metas sejam metas que nos façam crescer, que a gente se olhe com muito carinho e que no final do ano a gente olhe e perceba que nós alcançamos tudo aquilo que queríamos, que nós demos o nosso melhor por nós mesmos e não mediante uma comparação, querendo ser melhor ou querendo ser igual, porque cada um tem o melhor dentro de si. E se no final de tudo você achar que precisa de uma ajuda, é importante buscar fazer terapia. A terapia nos ajuda com autoconhecimento, também ajuda a estruturar melhor essas metas, para que você possa alcançar e ter um ótimo 2026. Na teoria, todo mundo sabe como deve ser uma refeição saudável, mas colocar isso em prática nem sempre é fácil, né? Ainda mais com o aumento dos ultraprocessados e do custo da cesta básica. A sua promessa de ano novo é se alimentar melhor? A nutricionista Michele Gilabert Ribeiro tem algumas dicas para melhorar esse cardápio. Se você fez uma promessa de ano novo, que você vai passar a se alimentar melhor em 2026, saiba que você não está sozinho. Essa é a principal promessa que todo mundo faz no final de ano. Mas ela é uma promessa bem complexa, né? Envolve muitos fatores e o principal deles é a gente conseguir ter organização durante o ano para que a gente consiga manter uma alimentação saudável a longo prazo. Porque senão fica naquela dieta pontual, né? Que a gente começa a fazer, tem uma alimentação melhorada por um período, fica feliz com o resultado, mas logo depois a gente começa a voltar aos hábitos antigos, à rotina antiga. Talvez o primeiro passo que a gente tenha que prestar atenção para que a gente consiga melhorar essa rotina de alimentação seja a nossa lista de compras. Quando a gente for fazer uma lista de compras para ir ao supermercado ou para ir a uma feira, que é o ideal, que a gente fuja de comprar alimentos, né, em natura, né, alimentos mais naturais, no supermercado e a gente passa a comprar eles mais nas feiras, o ideal é que a gente chegue na feira com uma lista por grupo de alimentos. E não com o nome do alimento que você tem preferência. Porque uma vez que a gente chegue lá,
a gente vai encontrar alimentos que eles são sazonais. E aí, dentro desses alimentos sazonais, a gente vai ter muito mais sabor, muito mais cor, né, alimentos mais nutritivos, e a gente começa a despertar para novos alimentos que não fazem parte da nossa rotina. Então, por exemplo, dentro do grupo das leguminosas, que é um grupo que a gente, às vezes, passa só a consumir o feijão carioca, que é o mais tradicional aqui da região, a gente possa abrir o olhar para as outras leguminosas, né? Uma lentilha, um grão de bico, uma ervilha, outros tipos de feijões, feijão fradinho, feijão vermelho. Eles são muito bem-vindos nessa diversidade da alimentação. Uma segunda dica importante é a gente ter alimentos já pré-preparados na nossa geladeira. Então, essa parte de higienização, ela é super importante para a gente manter um padrão alimentar mais saudável. Hortaliças, né, verduras e legumes, quando a gente já tem eles já higienizados na geladeira, é muito mais fácil a gente consumir quando chega em casa, às vezes cansado do trabalho. Né? Então, uma alface, na hora que você compra, o ideal é você já lavar, fazer o processo de higienização, secar e armazenar, condicionar ela na geladeira. Deixar uma cenoura ralada, deixar a beterraba ralada, deixar tomatinho já higienizado na geladeira. Chegando, você pode montar um sanduíche, você pode montar uma crepioca, uma tapioca ou mesmo uma salada para comer com algum outro tipo de proteína. Essa é uma segunda dica extremamente importante. Então, já falamos duas. Primeiro, uma lista de compra que permita com que você tenha uma alimentação mais variada, fazendo ela por grupo de alimentos. Segundo, que você deixe alimentos já pré-preparados na geladeira para facilitar a sua rotina do dia a dia. E uma terceira dica muito importante é a gente aprender a cozinhar. Né? Cozinhar a sua própria comida traz autonomia e a gente consegue fazer mais diversificação e manter uma alimentação saudável por mais tempo. Né? A gente pode variar e aí não enjoar daquela dieta do dia a dia. Nesse finalzinho de ano, começo de ano, é uma época de festas, né? Então é uma época que a gente tem que ter bastante cuidado com as escolhas que a gente vai fazer, porque as ofertas vão ser inúmeras e normalmente são alimentos que são mais gordurosos e alimentos mais calóricos. Então, pensar com consciência nas nossas escolhas de pratos mais leves, que vão trazer mais saúde e mais possibilidade da gente conseguir ter uma alimentação mais saudável a longo prazo. Bom, acho que é isso que eu queria falar para vocês. Incluam bastante verduras, bastante legumes na alimentação, mas tem que ter organização para dar tempo de fazer. Boas festas! Segundo dados do Serviço de Proteção ao Crédito, o SPC, 43% da população adulta brasileira está com dívidas atrasadas. E mesmo no grupo das pessoas que pagam todas as contas direitinho, ainda tem muita gente que sente que sobra mês no fim do salário. A sua promessa de ano novo é organizar as finanças da casa? Então a educadora financeira Regiane Navas tem algumas dicas para te ajudar. Para a gente conseguir ter um planejamento financeiro que realmente dê resultado no final do ano e não fique como ficou o de 2025 em haver, é muito importante que a gente tenha alguns passos. Primeiramente, eu sempre indico que a gente tem que olhar para o planejamento como se fosse uma espinha dorsal. Então, ele é o mais importante, tá? E como que se faz esse planejamento? Não é apenas tirando, cortando os gastos ou guardando dinheiro na poupança. Não é só isso. Para que ele dê certo, é muito importante que você também inclua os sonhos, né? Porque se você não incluir os sonhos, você não vai conseguir ter motivação para concluir esse planejamento do ano todo. Então, quais são os passos que eu indico para que você consiga fazer esse planejamento de uma forma que realmente dê certo? O primeiro passo é: pegue todas as suas contas, todos os seus gastos e coloque num papel. Você vai lá, pegue seu extrato e coloque todos esses gastos no papel. Tendo esses valores, a gente vai para o segundo passo, que é o quê? É você ver quais são as suas receitas. Se você tiver uma receita só, você coloca aquela receita já líquida, né? Sem os descontos, tá bom? E com os descontos. E também, se você tiver mais que uma receita, você soma todas as suas receitas para você ter uma noção de qual é o real valor que você recebe. Assim, você já começa a ter a clareza do que você precisa fazer para conquistar as suas metas, tá bom? Então, você tem os custos e já tem a receita. O que você faz? Você vai olhar
E se os seus custos estiverem acima do que você recebe, é importante que você faça os cortes. Estes cortes têm que ser feitos exatamente no que não é tão essencial. Então, assim, às vezes você tem que olhar, ver se você tem várias assinaturas de streaming. Então, você dá uma olhadinha no que você está gastando a mais, que não é tão essencial assim na sua vida. E esses valores você vai cortando. Tome muito cuidado para não cortar o que é essencial, tá bom? Depois de você tirar esses valores a mais, né, que não são tão necessários no seu mês, você vai equilibrar as suas finanças. Na hora que você equilibrou as suas finanças, nós vamos para o terceiro passo. O terceiro passo é você separar ele em caixinhas, né? Você pode usar uma técnica de envelope, que geralmente a gente indica também, se você por acaso receber em dinheiro, mas também você pode acompanhar, verificando no seu extrato direitinho qual o valor que é para cada conta. Então, você vai colocar lá em caixinhas. Alimentação, luz, água, você vai separar tudo certinho para saber o quanto que você pode gastar em cada conta, tá bom? Mas é muito importante que nessas contas você inclua duas caixinhas importantes, que é a de reserva de emergência e também a conta de sonhos. Por quê? Porque os sonhos é o que você vai te motivar a alcançar, como eu tinha dito. E a reserva de emergência é um valor que você deixa guardado para que você possa ter esse valor caso ocorra imprevistos. Então, é importante que você tenha este valor também guardado. Essas duas caixinhas são muito importantes, principalmente a reserva de emergência, tá bom? Porque a reserva de emergência vai te ajudar a não desfalcar os seus sonhos e, ao mesmo tempo, a não entrar numa dívida indesejada, como um cartão de crédito ou um empréstimo, ok? E depois disso, você vai se programar para semanalmente poder sentar e controlar, porque uma coisa é a gente fazer o planejamento no papel, mas para que ele saia do papel precisa ter controle. E esse controle você vai fazer semanalmente, olhando o que você gastou, se está de acordo com o que você tinha estipulado. Então é assim que no final do ano você vai conseguir alcançar as suas metas e também viver uma vida equilibrada financeiramente. Muito obrigada, um abraço e um Feliz Natal. Uma das promessas de ano novo mais ouvida por aí é a famosa "vou entrar em forma". Isso vale para qualquer caso. Para quem quer reduzir medidas, para quem quer aumentar medidas, para quem precisa melhorar os exames, para quem só deseja conseguir se mexer sem sentir dor. Tudo é válido, contanto que seja feito com cuidado e sabedoria. A educadora física Lohane Cantão traz algumas dicas para quem precisa desse empurrãozinho inicial. E dá para fazer em casa mesmo. Quando a gente fala de metas para 2026, muita gente se preocupa com trabalho, dinheiro, projetos e acaba se esquecendo da saúde, que sem ela a gente não consegue conquistar nenhuma das nossas metas. E a melhor forma de cuidar da nossa saúde é se exercitando. Hoje eu quero mostrar para vocês que tirar a meta de se exercitar do papel é mais simples do que parece. A gente não precisa de academia, não precisa de aparelho, não precisa nem sair de casa. Eu vou ensinar para vocês uma sequência simples que vocês vão fazer utilizando somente uma cadeira. Então, para começar, eu vou mostrar para vocês duas variações de agachamento. Então, a primeira, a gente afasta a perna na largura do quadril. Vamos agachar com o tronco ereto, colocando peso nas nossas duas pernas por igual. Então, desce e sobe, olhando para frente. A gente vai fazer de 10 a 12 repetições. Para quem tem dor no joelho ou alguma limitação, a gente pode utilizar a cadeira. Então, a gente vai chegar próximo da cadeira, sentou, levanta, fazendo força com o calcanhar. Sentou, levanta. Esse é o nosso primeiro exercício, ele trabalha nossas pernas por completo. Nosso segundo exercício, ele vai trabalhar um pouco mais os nossos membros superiores, os braços. Então, a gente vai apoiar as mãos na cadeira e vai fazer uma flexão de braço, tá? Não consegue fazer na cadeira, a gente pode fazer apoiando na parede, aproxima o corpo e empurra também de 10 a 12 repetições, tá?
O terceiro exercício, ele vai trabalhar abdômen e a nossa coluna. É semelhante com a flexão, porém a gente apoia as mãos, estende a perna lá atrás, contrai bem o abdômen e conta 20 segundos. Ficar nessa posição, a gente estimula a musculatura abdominal, que é responsável pela nossa manutenção da postura também. E por último, para a gente trabalhar o nosso condicionamento, acelerando um pouquinho o coração, a gente vai fazer um exercício mais cardio. Então a gente vai coordenar braço e perna contrárias e sair do chão dando pulinhos alternados. Por 30 segundos. Não pode com impacto, a gente faz marchando. Elevando o joelho de forma vigorosa, 30 segundos. Esse a gente pode aumentar 5 segundinhos por semana. Cada semana que eu vou evoluindo, vou aumentando 5 segundos, tá? Essa sequência, ela trabalha o nosso corpo de forma geral, a gente trabalhou membros inferiores, abdômen, postura, membros superiores e a parte de condicionamento. O ideal é realizar essa sequência 3 vezes por semana, em dias alternados, para que você tenha o benefício de melhora de força e de condicionamento e, como consequência, melhora da sua saúde, né? O exercício ele traz como melhora da pressão arterial, da glicemia, né, que vai influenciar no diabetes, do colesterol, do triglicerídeos, e assim a gente consegue melhorar a nossa saúde, um quadro geral, uma meta alcançável de uma forma simples. Depois, se você se animar, sentir muito bem, pode procurar uma academia, uma orientação profissional para te ajudar, tá? Então, desejo para vocês um ótimo 2026, com muito movimento e com muita saúde. Eu agradeço por todas as dicas, pela participação dos especialistas e eu espero que as suas promessas se concretizem, mas que, acima de tudo, você seja muito feliz. E antes de encerrar a nossa edição especial de final de ano, eu quero fazer um agradecimento especial a toda a equipe que fez o Boletim Câmara acontecer ao longo de 2025. O Boletim Câmara traz notícias e reportagens para você diariamente, com os principais acontecimentos da nossa cidade, do Poder Legislativo e também do nosso país. Sempre pensando nos interesses dos nossos telespectadores e do que é relevante para você. Por isso, eu agradeço ao produtor Felipe Pitina, que é o meu parceiro aqui no Boletim de todos os dias. Também a toda a equipe, produtores, repórteres, editores, técnicos e aos apresentadores, meus colegas. A direção da TV e da casa, em nome do Júlio Rocha, as estagiárias que tanto contribuíram e para quem eu desejo toda a sorte e sucesso no futuro profissional. E a todos que estavam direta ou indiretamente contribuindo para o boletim acontecer. Muito obrigada pela parceria. Eu agradeço também aos vereadores, em nome do presidente da casa, vereador Richardson da Padaria, que participaram conosco e também aos nossos convidados que passaram aqui pelos nossos estúdios. Eu desejo a toda a equipe e a você, telespectador, um Feliz Natal e um excelente 2026. Que seja um ano de crescimento, prosperidade, sorte e muita saúde para todos nós. Nós nos vemos aqui no ano que vem. E assim nós encerramos essa edição especial do Boletim Câmara com o resumo do ano, trazendo para você 25 destaques de 2025. Outras notícias você confere em nosso site, é o câmarataubaté.sp.gov.br. Um grande abraço e até mais!